Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma, me abençoa, minha mãe, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Leitura e meditação, Livro do Céu, volume 14, trecho 22. 13 de abril de 1922. A alma que vive no querer divino, vive no meio da Santíssima Trindade. Estava a rezar as minhas habituais orações, e o meu sempre amável Jesus, surpreendendo-me por detrás, chamou-me pelo nome, dizendo: Luísa, filha do meu querer, queres tu viver sempre no meu querer? E eu, sim, ó Jesus. E ele, mas realmente é verdade que queres viver na minha vontade? E eu, na verdade, é meu amor. Não saberia nem me adaptaria a viver de outra vontade. E de novo, Jesus. Mas diz-me firmemente, então, sentindo-me confusa e quase temendo, acrescentei: Minha vida, Jesus, tu me fazes temer com estas perguntas. Expõe-te melhor. Firmemente eu te digo, mas sempre ajudada por ti e na força de tua vontade, que envolvendo-me toda, não poderia fazer menos que viver em teu querer. Então, aqui Jesus, vem fazendo algumas perguntas para Luísa, é, para afirmar, para afirmar ela, no querer divino, Então, Luísa vem escrever dizendo que ela continuava, a rezar nas suas habituais orações e, e sempre, o amado Jesus vem a surpreender ela por detrás dela, chamando pelo seu nome. E assim ele começa a fazer essas 3 perguntas, Luísa, tu queres sempre viver em meu querer,
queres viver sempre no meu querer? E Luísa, né, respondendo a pergunta de Jesus, Jesus responde com sim. Jesus novamente faz outra pergunta a ela, que se era realmente a verdade, se era verdade que ela queria viver na sua vontade. E Luísa diz sim, né? Eu tinha dito sim, na verdade é sim, meu amor. Não sabe, ela acrescenta mais ainda, que ela não saberia é, viver, né? Nem se adaptar a viver de outra vontade a não ser a vontade divina, né? E Jesus, não se contentando, faz mais uma vez outra pergunta, né? Mas diz-me, né, firmemente. Então Luísa fica confusa, né? Confusa com essas perguntas de Jesus, porque ela já tinha é, dito o sim dela, já tinha afirmado que queria ser, né, essa filha da divina vontade, a viver na divina vontade. E Jesus ainda faz mais essa pergunta. Então ela fica se sentindo confusa, né? Então ela vai e acrescenta para Jesus: minha vida, tu me fazes temer com estas perguntas. Luísa falando para Jesus que com essas perguntas ela ficou com certo temor, né? Mas pediu para ela expor mais firmemente, né? E, e diz que sim, né? Que com sempre como sempre com a ajuda de Jesus, com a força de Jesus, né? É, ela viveria assim na divina vontade, né? Que ela diz, sempre com a ajuda por ti e na força de tua vontade, né? Com a ajuda e a força da vontade de Deus, né? Ela viveria, né? Que essa força divina e essa vontade divina envolve, né? Toda, né? Então ela não poderia viver menos de que no querer divino, porque ela estava circundada totalmente, né, na vontade divina, né? A vontade divina estava toda circundada nela. Então, ela não poderia viver a não ser no querer divino. E vai continuando, e ele dando um suspiro de alívio diz: como eu estou contente de tua tripla afirmação. Não temas. Não são outras coisas que garantias, reafirmações e confirmações para selar em ti o triplo selo do querer das três divinas pessoas. Então, essas três perguntas, né, que Jesus estava fazendo para Luísa, ele vem dizer que primeiro ele dá uma força a ela, porque ela tinha sentindo o sentimento de temor, né, por essas perguntas. Então ele vai dizer que primeiro ele diz que ela diz que ele deu um suspiro com a resposta de Luísa, né, sentindo assim um alívio ao receber a resposta, o sim de Luísa. Então ele diz que ela, todo contente, né, vai dizer que como eu estou contente, né? Como ele estava contente de da sua tripla afirmação. E ele veio dizer que ela não temesse, porque essas três perguntas que eu estava fazendo são, são garantias e reafirmação da confirmação para selar o triplo selo do querer divino.
das três divinas pessoas, né, em Luísa. Então ele estava afirmando, ele estava garantindo essa resposta, essas reafirmações, essas confirmações, para selar em Luísa o triplo selo do querer das três divinas pessoas em Luísa. E diz, continuando, você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto, de viver no seio da Trindade Sacrosanta. Então, quem vive no querer divino, né, vai viver na vontade de Deus, deve-se, para quem vai viver na divina vontade, na vontade divina, né, deve-se elevar-se mais tão alto, né, de viver na Santíssima Trindade, no seio da Santíssima Trindade, né, sacrosanta. A alma que vive na divina vontade está no seio da Santíssima Trindade Sacrosanta. Está no alto, o mais alto possível, né? Essa alma tem que se elevar o mais alto possível, mas tão alto de chegar a viver no seio da Santíssima Trindade Sacrosanta. Sua vida e a nossa deve ser uma só. Portanto, é necessário, é decoroso que saiba onde está. Então, essa era a afirmação, né, que as garantias e a reafirmação e confirmação, né, dela ser selada no seio da Santíssima Trindade. Ela tinha, ela era dever, né, é, era dever e necessário que ela soubesse onde ela estava, né? Ela estava no seio da Santíssima Trindade e a sua vida era uma só com a Trindade Sacrossanta. Portanto, as três divinas pessoas, ela estava fundida assim nas três divinas pessoas, né? Então era necessário, era decoro que ela estivesse sabendo onde ela estava, no seio da Santíssima Trindade, fundindo-se na Santíssima Trindade, entre as três, uma só pessoa, né? Diz, com quem estás, né? Continuando, onde ela era necessário que ela decoro, que saiba onde está, com quem estás, e de uniformizar e de uniforme em tudo o que fazemos nós. Então, ela tinha que estar a par de tudo, né? Tinha que estar que ela soubesse onde ela estaria, né? Onde, com quem ela estaria, né? Toda uniforme com as três divinas pessoas, né? Fazendo a mesma coisa que eles fazem. E que não forçada, e ainda que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento, vivas em nosso ser. Então, ela estava ali dentro da Santíssima Trindade, né? Com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, voluntariamente, né? Viva no seio da Santíssima Trindade. Agora, você sabe qual é a nossa vida divina? Outra pergunta que Jesus está fazendo para Luísa. E diz, nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar
imagens nossas, tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. As sombras destas correm por toda parte. Imagem nossa é o sol. A sua luz é a sombra da nossa que cobre toda a terra. Então, o que ele está dizendo que ele se diverte muito, né? Com quem vive a vida na divina vontade. Ele vai dizer que ele se diverte muito em fazer sair novas imagens dele mesmo. Então ele diz que ele diz que está em ato de formar novas imagens. Tanto que céus e terras estão cheios, né, de suas imagens. A sombra da imagem de Deus corre em toda parte. E vai dizer que o sol é imagem, né? É imagem dele, né? Imagem nossa é o sol. É por isso que muitas vezes ele dá muitos exemplos do sol, né? Como o sol, da forma que o sol age, é da forma que ele age, né? O ato que o sol faz é da forma que Jesus faz. E diz: imagem nossa é o sol, com sua luz, a sombra da nossa corre toda a terra, né? Da mesma forma que quando o sol ilumina a terra, a luz do sol cobre toda a terra, né? Então, da mesma forma, a luz divina, a luz de Deus está em toda parte, ela cobre, eclipsia toda a terra, né? Então é a imagem de Deus, a sombra da imagem de Deus investida no sol, né? E diz e continua, cheio de nossas imagens. A sombra desta corre por toda parte. Imagem nossa é o sol, e a sua luz é a sombra da nossa, e a sombra da nossa que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu, da mesma forma que o sol, né? Que se estende por toda parte. Deus está da mesma forma que o sol, o céu e o sol está por toda parte, assim é imagem de Deus que ali está por toda parte, cobre toda a terra, cobre tudo ali, na verdade, né? Então, tá ali. E que leva a sombra da nossa imensidão, né? A imensidão de Deus, os céus, assim como os céus e o sol são imensos, ali está a sombra da imagem de Deus, da sua imensidão. Imagem nossa é o homem, mais importante ainda, imagem e semelhança de Deus, que leva em si nossa potência, sabedoria e amor, né? O homem vai como a imagem e semelhança de Deus, né? Deus nos colocou as suas virtudes no homem, né? De termos a nossa potência divina de Deus, a sabedoria divina de Deus e o amor divino, né, de Deus no homem. Assim que nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas que nos assemelham. Então Deus é criador de todas as coisas. Em tudo ele fez a sua imagem, colocou a sua imagem em todas as coisas que ele criou, né? E ele vai dizer que agora quem deve viver, né? Aliás, que ele diz que ele, né, quer produzir, né,
contínuas imagens dele que assemelha a ele. Agora, quem deve viver em nosso querer, as almas que viverão a divina vontade, vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos. A alma que vive no seio da divina vontade, essas almas devem formar também outras tantas cópias em imagem de Deus. De ele mesmo, né, que ele diz. Deve estar junto conosco em nossos trabalhos, deve fazer sair de si cópias nossas, né? Cópias, imagem de Deus, né? Estar sempre junto com Deus, né? Trabalhando, obrando, né? Assim deve sair toda vez que nós formos trabalhar, né? Obrar, né? Usar nossas mãos, respirar, caminhar, cada ato nosso deve sair a imagem de Deus, né? Trabalhadora, né? Deve ser cópias de Deus, enchendo delas toda a terra e céu, né? Vai se formar cópias novas, né? Enchendo céus e terra. Agora, ao criar o primeiro homem, o formamos com nossas mãos, infundindo-lhe o alento e demos vida. Assim, tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias dele. Nossa potência, correndo em todas as gerações, repete as cópias. As cópias repetem as cópias. Então, Deus, ao criar o homem, né, ele formou com suas mãos, né? Com as suas próprias mãos ele criou e formou o homem. E assim ele fundiu no homem o seu alento, né? E assim deu vida ao homem. Assim, tendo feito o primeiro, todos devem ter a sua mesma origem, né? Sua mesma imagem, com a sua potência, né? Com a sua potência, corre em todas as gerações humanas, repetindo as suas cópias vivas, né? Imagem e semelhança de Deus. Agora, constituindo-te filha primogênita de nosso querer, é necessário que viva conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer, de modo que, conforme viva em nós, mesmo que receba a nossa atitude e aprenda com o nosso poder a agir à nossa maneira, e quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, então virão as outras cópias. Então, Jesus está aqui dizendo que depois, né, de formar a primeira primogênita do querer divino, é necessário que viva junto com ele, para assim, né, formar a primeira cópia das almas que está falando de Luísa, né? Em Luísa formar a primeira cópia da alma que vive no seu querer, de modo que, conforme viva em nós, em Deus, né, junto com Deus, no querer divino, mesmo que receba as atitudes
as atitudes, né, para aprender, né, com o poder e o agir de Deus, né, a maneira de Deus, né, o jeito de Deus. E assim, quando tiver essa primeira cópia, que é Luísa, que foi a primeira cópia, né, que Deus formou na divina vontade, através dela, de Luísa, né, vai virão outras cópias, né, outras cópias de almas que viverão na divina vontade, né. Então ele formou em Luísa a primeira cópia da alma que vive na divina vontade. Depois dela virão as outras imagens e semelhança das almas da divina vontade. E diz: o caminho de nosso querer é longuíssimo, abarca a eternidade. De longos anos, né? O caminho é grande. Já estamos com mais de 2000 anos, né? Desde que Deus vem trabalhando, né? Para as almas da divina vontade. Aliás, não há 2000 anos, são mais de quase 6.000 anos, né? Mais de 6.000 anos já, né? Que Deus vem trabalhando, por isso que eles são longuíssimos anos, né? E isso abarca toda a eternidade. Enquanto parece que se percorre o caminho, fica muito por percorrer e por receber de nós, para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. Então, é o que ele diz, o caminho é longo, né? Esse trabalho abarca toda a eternidade, abarca a eternidade. E enquanto se percorre esse caminho, né, quanto mais você se funde nele, procura a aprender a se caminhar nele, né, muito mais tem para você receber, aprender, caminhar, né, não para, né, de aprender. Sempre vai ter o que Deus revelar para nós, né? De modo que formar, né, para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. É a maior obra que devemos fazer, por isso muito devemos te dar e muito convém te dispor para te fazer receber. Então, é a obra da divina vontade, né? É a maior obra que Deus pode realizar, né? É a maior obra que Ele pode fazer, né? E por isso Ele deve dar, Ele tem muito o que dar, né? Convém o que muito a dispor e para a alma receber, né? Por isso muito devemos te dar, né? E convém dispor, né? Para te fazer receber. Eis a razão de minhas repetidas perguntas, né? As perguntas de Jesus que eu estava fazendo lá no começo do texto. O porquê dessas perguntas? É para dispor-te, para ampliar e elevar-te para cumprir meus desígnios. Eu estava preparando, querendo o sim de Luiz nas perguntas, né? Dispondo a Luísa, né, para ampliar e elevar-te ela para ele cumprir em Luísa os seus desígnios, preparando Luísa, pedindo o sim de Luísa para que ele pudesse, né, ampliar e elevar Luísa, fazer com que ela cumpra os desígnios de Deus na divina vontade. Isto me é tão importante que deixaria
tudo a um lado com tal de alcançar minha finalidade. Por isso, seja atenta e fiel. Então, Deus deixaria tudo, é tão importante a obra da divina vontade, que Deus quer realizar em nós, né? Que ele diz que deixaria tudo de lado para alcançar esta finalidade, né? É, por isso ele pede a atenção e que sejamos fiel nesta caminhada. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe. Fiat.